Lucas, capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, os 4 evangelhos, não é? João, e aí vem a história da igreja, Atos dos Apóstolos, depois vem as epístolas paulinas, epístolas universais, e o livro profético ou da revelação, que é o livro do Apocalipse. Essa é a forma que é dividido o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a lei, ou Torá, ou Pentateuco. Aí vem os livros históricos, aí vem os poéticos, proféticos, profetas maiores e menores. Maiores porque escreveram mais, não é porque um era menor, um tinha 1,80, o outro 1,60, não. Escreveram mais, outros menos. O peso espiritual tem o mesmo valor. Profetas maiores e menores. Essa é a divisão do Antigo Testamento, ou eu prefiro chamar a primeira aliança. E no Novo Testamento começa com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos, eles passam o legado do Senhor Jesus, essa é a melhor expressão que posso dar, legado do Senhor Jesus, cada um pintando o Senhor Jesus, descrevendo o Senhor Jesus de uma forma diferente. Estava na Bélgica uma certa vez assistindo um programa de televisão e eles apresentaram alguns artistas, não é? Que trabalhavam com escultura. E eles apresentaram a escultura, né? O busto daqui para cima, né? De uma das rainhas da Europa, não sei se da Bélgica ou da Inglaterra. E 4 se destacaram. Era a mesma pessoa, esculpida por 4 pessoas diferentes. Você olhava, não eram iguais no sentido do trabalho, mas era a mesma pessoa. Eu lembrei dos evangelhos, não é? Então, 4 evangelhos, mas descrevendo a mesma pessoa, passando o legado da mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Mateus apresenta o Senhor como o leão. Marcos apresenta o Senhor como o novilho ou o boi, né? No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus, ele está sempre servindo, é servo. Marcos, Jesus é servo, ele está sempre servindo. E aí vem o Lucas e vem o João. Cada um mostra o Senhor Jesus de uma forma, apresentando 4 figuras: o boi, o leão, o novilho, né? O homem e a águia. Então são 4. João apresenta o Senhor Jesus como uma águia. No Evangelho do Senhor Jesus, de João, o Senhor Jesus não entra no plano terreno, ele vem lá por cima, voando lá por cima, não é? Ele aparece, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele pinta Jesus, mostra Jesus num passado, antes do próprio passado da criação do mundo. Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. No Evangelho de João, ele coloca a mesma coisa no começo, no princípio, Bereshit. Só que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é muito mais antigo, muito mais distante, não é? Porque o Gênesis mostra na criação.
E João mostra na eternidade passada, fora do tempo da criação. Então, para você ter uma ideia aí dos evangelhos, da Bíblia, da palavra do Senhor, ele diz o seguinte: o tema da minha mensagem é o tema que está aqui. Jesus, o Senhor Jesus, acalma a tempestade no mar. Amém? Está aí no capítulo 8, no versículo 22, até o versículo 25. Quem achou, diga amém. Tá. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. É uma palavra nova que eu nunca tinha prestado atenção. Perigavam. 24. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este que até aos ventos e à água manda, eles obedecem? Então aqui está esse texto, um texto muito conhecido, né? Aqueles que nasceram no Evangelho desde pequeno, na escola infantil, bíblica das crianças, é um dos textos mais escolhido para que se compartilhe com as crianças. Então, é um texto muito conhecido. Ele tem alguns pormenores aqui que nos chamam a atenção e que pode nos abençoar aqui nesta noite, nesse culto de renovação da nossa aliança, pacto, concerto com o nosso Deus. Então, o Senhor Jesus acalma a tempestade no mar. Agora você pode ver aqui que ele fala mar, mas por algumas vezes aqui aparece lago, né? É um mar, um lago grande que é chamado de lago. É o mar da Galileia. Interessante, não é? Alguns aqui estiveram numa viagem comigo a Israel e tiveram o privilégio de andar no barco sobre as águas onde este episódio aconteceu. Então, aqui nós vamos ver algumas coisas. O Senhor repreendendo a tempestade. Aqui diz o seguinte, que ele estava num trajeto, no percurso de sua viagem, e a Bíblia diz que enquanto navegavam, a Bíblia diz, ele adormeceu. Primeira coisa que nós temos que ver é que o Senhor Jesus, ele tem duas naturezas, a divina e humana. Esse é um pouco difícil na parte teológica, não é? Mas eu já expliquei para você, eu levaria aqui uma hora mais ou menos só para mostrar esse versículo que está em Hebreus, creio que o capítulo 2, versículo 16, por aí, que o Senhor não escolheu os anjos, mas a semente de Abraão, isto é, para serem os cidadãos do mundo por vir. Ele poderia ter escolhido os anjos. Então, se o Senhor fosse salvar os anjos, ele iria se tornar um anjo. Mas ele não veio para salvar os anjos. O que nós entendemos é que Satanás, ele arrastou após si um terço das estrelas do céu, que representa um terço dos anjos
do céu. Ele levantou uma rebelião. E quando o Senhor morreu, consolidou a queda de Satanás. Isto é, eles tinham bastante consciência de que se intentasse aquilo, se dessem bem, se fossem bem-sucedidos, ótimo. Mas se não, eles cairiam em desgraça para sempre. O diabo, então, ele certamente foi advertido, esse anjo, não é? Mas ele não obedeceu. Isaías fala: subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo, né? Será o alvo dele. O El Elyon. E ele viu, subiu, mas ele viu que nunca conseguia chegar até onde Deus estava. E quando ele viu que tinha subido tanto, ele não tinha subido nem a sola do sapato do Senhor, ou do chinelo do Senhor. Aí ele olha para cima e diz: mas... Aí ele começa a cair, né? Em desgraça. E com ele 1/3 dos anjos do céu. Então, na morte do Senhor Jesus, que foi vitória para nós, os anjos que permaneceram com o Senhor, a vitória do Senhor Jesus para a humanidade foi consolidou a decisão dos anjos. Mas, infelizmente, também consolidou a decisão daqueles que escolheram o quê? Seguir a Satanás. É isso que acontece no mundo espiritual. E para nós, a palavra de Deus se cumpre. Deus, ele diz: olha, no projeto trabalha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele veio, e para salvar a humanidade, ele teve que se tornar como um de nós, descendente de Abraão, porque os descendentes de Abraão serão salvos. A Bíblia diz que Abraão é nosso pai na fé. Então, os descendentes de Abraão é o povo de Israel, o povo hebreu e a igreja. Então, o Senhor, ele tem 2 povos específicos na terra. Os povos mais odiados: o povo hebreu e a igreja. E Deus tem aliança com esses 2 povos. A aliança de Deus com o povo hebreu não foi quebrada, a ponto do Senhor dizer: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso está valendo para os dias de hoje. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão, com o povo judeu, através do seu amigo Abraão. E essa aliança tem validade. Tanto é que há promessas ainda não cumpridas na vida do povo de Israel. Se elas não se cumprirem, a Bíblia deixa de ser palavra de Deus. E a Bíblia fez aliança com a igreja, os descendentes de Abraão, os que não são judeus, segundo a carne. E com esses o Senhor fez aliança através do Messias, através de Cristo, que somos nós. Quantos foram lavados, remidos com o sangue de Cristo? Diga amém. Então você é salvo, você é descendente de Abraão pela fé. E a Bíblia diz em Gálatas que tem direito às promessas. Aquilo que Deus prometeu a Abraão passa para nós como direito legal, porque também somos descendentes de Abraão. Então Deus, ele tem aliança com 2 povos: o povo hebreu e a igreja. Então o Senhor Jesus, ele veio como homem. A Bíblia diz em João capítulo 1:14: e o verbo se fez carne e o que? Tabernaculou, habitou entre nós. Então, se ele fosse salvar os anjos, ele viria como anjo. Mas ele veio para salvar a humanidade, e para entrar nesse mundo só se entra através do nascimento. Ele teve que nascer da barriga de uma mulher. O Senhor separou uma mulher, ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu, cresceu, realizou o seu ministério, e ele teve a sua paixão, que é o sofrimento, a sua crucificação
a sua morte e, o mais importante, a sua ressurreição e também a sua ascensão. E a Bíblia diz que ele está à destra do Pai e há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aplauda o Senhor mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Onde está o brado de vitória? Então aqui está o Senhor, acalma a tempestade. Um certo homem chamado George Mueller. O George Mueller, ele cuidou de cerca de 10 mil órfãos. Ele viveu em 1800, nasceu mais ou menos em 1805 e morreu mais ou menos em 1805 e morreu em 1898 por aí. Viveu muito. O George Mueller, a sua esposa Mary Groves, eles tomaram conta dessas crianças. Ele era um homem de muita fé. E às vezes no orfanato ele não tinha nada, só tinha o café com leite, o café puro. Ele mandava ali, quem sabe, 200, 500, 1000 crianças ali, eram vários orfanatos certamente, ou divididos em blocos. E às vezes ali, aquela criançada assentada, eles estavam assentados à mesa e não tinha nada para comer. E George Mueller dizia: criançada, feche os olhos e vamos agradecer o pão. Aí você sabe que criança é dura, é difícil você agradecer criança, né? Isso é, enganar criança ou falar uma coisa dessa, porque eles vão olhar, tem a xícara, não é? Com o café com leite, ele, pão, agradecer o pão, mas eu não estou vendo pão aqui e tal. Mas vamos agradecer, vamos lá, Senhor, abençoa o alimento, esse alimento que nós vamos comer agora. E as crianças, né, com o olho fechado, outro aberto, procurando o pão, né? Abençoa, Senhor, esse alimento que nós vamos comer agora, que o Senhor vai colocar ou está sobre essa mesa pela fé. Quando terminou de fazer a oração, isso deve ter acontecido algumas vezes, batia alguém na porta e dizia: Senhor Miller, nós queremos te fazer uma pergunta. Os nossos clientes, eles são muito exigentes. E o pão passou um pouquinho só. Os pães estão perfeitos. Mas as padarias rejeitaram, dizendo: olha, não queremos esse pão. Então nós temos aí não sei quantos caminhões cheios de pães. O Senhor quer esses pães para as crianças. Ele diz: pode trazer, nós já até agradecemos o Senhor por esses pães. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus, amém, aleluia. Esse era o George Mueller. E por que eu estou dizendo isto? Porque uma certa vez ele estava numa viagem para uma conferência, não me recordo bem o local, e ele estava num barco e havia muita neblina. E o comandante falou com ele: olha, seu Jorge, nós vamos atrasar um pouco porque nós temos neblina. E o senhor sabe que é muito arriscado a gente aumentar a velocidade. Nós temos que ir devagar, com muito cuidado. Então a gente vai atrasar aí algumas horas. Ele diz: olha, eu sempre cumpri os meus compromissos. E a outra coisa, nunca cheguei tarde num compromisso que faço. Sempre cheguei ou antes ou na hora, naquilo que foi prometido. Nunca falhei a um compromisso. E nunca cheguei tarde também. O comandante do barco diz: olha, eu estou dizendo, é impossível. Nós não podemos chegar, por causa da neblina, nós não vamos chegar no horário que o senhor quer. Ele diz: vamos descer lá para baixo, né, no conversa, ou lá embaixo, na parte inferior do barco, e vamos fazer uma oração. O comandante foi com ele, e o George Mueller falou assim, fez a seguinte oração: Senhor, o senhor sabe, nunca perdi compromisso meu,
e também nunca cheguei atrasado. Tenho esse compromisso, estão me esperando, vou levar a sua palavra. Eu peço, Senhor, que essa neblina se dissipe e desapareça, porque eu preciso chegar no horário. Aí o comandante falou, deixa eu orar também. Ele disse, não precisa, o Senhor já respondeu. Ele ficou impressionado. Quando os dois sobem, já não tinha mais neblina nenhuma naquele lugar. Ele chegou no horário, pregou a palavra e disse, é assim que sou, ando pela minha fé. O comandante estava contando isso para outra pessoa que estava naquele barco e diz, olha, George Mueller, um senhor, ele passou por aqui e ele fez uma oração que eu nunca tinha visto, uma oração tão simples daquela e uma resposta tão precisa. Foi o que aconteceu aqui. O Senhor ora e o vento, a tempestade desaparece. E não desaparece 1 hora depois, 2 horas depois, não. Como se fosse uma ação natural, não. Foi uma ação sobrenatural, porque assim que ele ora, que ele ordena, não é? Ele dá o comando, tudo cessa. A tempestade, o vento, as ondas. E aqueles homens que viviam ali, eram pescadores, filhos de pescadores, netos de pescadores, bisnetos de pescadores, trisnetos de pescadores, e aí agora eu não sei mais. Eles conheciam muito bem aquele lugar. E nós vamos ver depois que aqui há uma ação maligna, porque aqueles homens, eles sabiam lidar com tempestades que estavam ali naquele lugar. Mas eles foram acordar o Senhor Jesus, que estava dormindo, descansando. Porque o Senhor Jesus, ele tem natureza divina e humana. Como homem, nós vamos ver que ele chorou, ele se cansou, ele se angustiou, ele teve fome, ele teve sede, ele dormiu, ele sentiu dor. E como Deus, ele perdoou pecados e recebeu adoração. Ninguém na Bíblia recebeu adoração e ninguém na Bíblia perdoou o pecado ou pecados. O Senhor Jesus fez isto, porque ele não é apenas o Filho de Deus, ele é também o Deus Filho. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém. Então nós vemos ali, se fosse um fenômeno comum, os discípulos não ficariam tão assustados. Mas eles foram chamar o Senhor, porque eles viram que havia algo por trás, alguma coisa por trás ali daquela tempestade. Nós vamos mostrar ali. Porque se fosse uma tempestade comum, eles não se importariam. Dizem, olha, a gente está acostumado a lidar com isso, nós vamos sair desta situação. Mas eles tiveram que acordar o Senhor Jesus, chamar o Senhor Jesus e dizer, Senhor, vamos perecer. E aqui vem algo muito interessante, antes de explicar alguns pormenores aqui, mais pormenor do que isso, pastor. É que os discípulos, eles disseram, Senhor, nós estamos, ele diz aqui no versículo 24, mestre, estamos o quê? Perecendo, e nós vamos morrer. Inclusive o Senhor vai morrer afogado. Agora, uma coisa, olha a cabeça dos discípulos. Jesus, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, veio para salvar a humanidade, e aí termina a história dele. Jesus morreu afogado. Estranho, não é? Olha a cabeça dos discípulos. Preocupados com Jesus, que Jesus ia morrer afogado. O Senhor Jesus veio com um plano, um propósito específico de Deus. Nós vamos ver aqui a ação de Satanás. E nós vemos que algumas vezes Satanás ele está de olho, acompanhando o Senhor. Há uma proteção em volta do Senhor. Hoje nós lemos o Salmo 91. Começamos semana passada e hoje pela manhã. Ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do
onipotente, não é? Ou de Altíssimo, não é? Como diz lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente, que quer dizer o Todo-Poderoso. Ele fala proteção do Altíssimo, que acima dele não há nada e nem ninguém, e do Todo-Poderoso. A palavra Altíssimo é El Elyon, e a palavra Todo-Poderoso, em algumas Bíblias aí tem El Shaddai. Estava ouvindo um servo de Deus, convertido, judeu cristão, porque fala um pouquinho mais à frente, ele te cobrirá com suas penas, está mostrando a ideia de Deus, de proteção. Deus não tem pena, não tem asas. Está comparando Deus como uma galinha ou uma águia coloca os seus filhos ou filhotes debaixo de suas asas quando vem um tempo difícil. E ele diz El Shaddai. Ele diz que essa ideia de El Shaddai é a ideia de uma mãe que está dando de mamar a uma criança. Não tem imagem mais forte de proteção e cuidado. Agora você não pode dizer, o pastor João falou lá na igreja que Deus é mãe, que Deus tem peito, que Deus dá de mamar as crianças. Não. Diga para a pessoa do seu lado, o pastor João não falou isso, meu irmão. Deu? Alguém vai dizer, é o pastor João, eu sabia, é o pastor João, é ele mesmo, deu? Então está mostrando, da mesma forma que ele fala apenas asas, ele está falando El Shaddai. A mãe verdadeira, ela tem cuidado, proteção, ela nutre. Ele está dizendo que vai fazer o mesmo conosco. Da mesma forma que uma mãe cuida, nutre e dá o suporte ao seu filho que é pequeno, indefeso, que toma leite ainda, né? Ele diz, ele vai fazer isso conosco, ele vai nos abençoar. Todo o percurso que estivermos aqui na terra. Então, ele mostra isto. E esta palavra do Salmo 91, nós ficamos impressionados, porque é uma promessa de tantas minúcias, e a gente fica assim, mas Senhor, tem alguém na terra que essa palavra se cumpre? Porque é praticamente impossível. Certamente se cumpriu na vida de Jesus e vai se cumprir certamente na vida das pessoas que acreditam no poder do Senhor. Diga, o Salmo 91 se cumprirá na minha vida, amém? E a Bíblia diz, porque no Senhor, né, meu Deus, em quem confio. Minha fortaleza, minha rocha, o meu Deus em que confio. Essa palavra confiar, no hebraico é bitachon, isso é, confiar de todo o coração. Naquele momento que o Senhor estava atravessando o lago, o mar da Galileia, ele estava dormindo. E os discípulos, nós vamos morrer. O Senhor Jesus vai morrer afogado. Pergunta a pessoa do seu lado, e aí, você tem promessas ou não tem promessas, meu irmão? Tem promessas ou não tem promessas? Se a pessoa não tem promessas, ela não tem mais desejo de viver. Pessoas que têm alvos, metas, sonhos, aspirações, objetivos, elas podem cair, qualquer coisa vem contra elas, mas elas acabam se levantando, porque elas têm sonhos, elas têm alvos, e esses alvos estão diante do Senhor. Então, o que vai fazer com que eu e você cheguemos até o final da nossa vida, ou na reta final, são os nossos sonhos. Pergunta para a pessoa do seu lado, quais são os seus sonhos, meu irmão e minha irmã? E você sabe que a situação está tão difícil, tão difícil. Nós estamos vendo o Brasil, falamos hoje pela manhã, nesse mesmo governo, lá atrás, os déficits eram de milhões. Hoje o Brasil está com um déficit de 9 bilhões no segundo governo, segundo ano de governo. Imagine mais esses 2 anos.
É capaz, se Deus não tiver misericórdia, que a gente vá para um déficit de no mínimo 20 bilhões ou trilhões, não sei. Irmãos, é muito dinheiro, muito dinheiro. Isso vai esmagar literalmente o povo brasileiro. Mas diga para a pessoa do seu lado: o diabo vai trabalhar assim, meu irmão, mas Jesus sabe, Ele vê e Ele tem promessas para a nossa vida. Diz: quem tem promessa não morre. Você tem promessa, você não será vencido, derrotado. Se você tem promessa, o vento vai cessar, as águas vão se acalmar. O Senhor Jesus não veio para morrer num barco. Aqueles discípulos ali não... Deus, olha, em outra circunstância até que sim, mas desta vez não. Agora vocês não são pescadores apenas de peixes, vocês são agora pescadores de homens. Quantos são pescadores de homens aqui? Diga amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor para valer agora com brado de vitória. Amém. Tem que pescar homens também, tem que ganhar almas para Cristo. Está doente, está enfrentando dificuldade, diga de coração: Senhor, eu quero ficar aqui na terra mais uns anos. Por quê? Eu quero pescar mais, eu quero ganhar mais vidas para Cristo. O problema é que quando a pessoa não tem sonhos, não tem mais sonhos, e eu mostrei a situação do Brasil, né? As pessoas dizem: não dá para sonhar. Sonhar por quê? Estudar por quê? Não tem jeito, não há saída. E as pessoas começam a deixar de sonhar. E quando a pessoa deixa de sonhar, ela morre por dentro. E quando morre por dentro, o que é que acontece? Ela morre por fora também. É assim que acontece. Primeiro a pessoa morre por dentro. Enquanto você estiver vivo lá dentro, você não morre por fora. Mas se morreu lá dentro, morre por fora. É por fora. É a mesma coisa do ídolo. O ídolo às vezes está na parede, mas se ele não sair do coração, ele não sai de lá. Agora, se ele sair do coração, ele sai da parede. É assim que acontece. Primeiro tira daqui. Quartel-general, o coração. Então o Senhor, Ele acorda e Ele repreende a tempestade. Há textos na Bíblia que o Senhor, Ele declara a bênção, Ele cura, mas há situações que Ele repreende. O Senhor, Ele mostra na Bíblia a ação do Senhor, que Ele age não da mesma forma. Ele age em circunstâncias diferentes e de maneiras diferentes. Você vai ver, Ele cura a sogra de Pedro. Pedro era o primeiro papa? Sim, ele foi casado e tinha sogra. Tanto é que o Senhor curou a sogra dele. Eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. O primeiro papa então foi casado. E ele tinha mulher e a mulher tinha mãe. E o Senhor Jesus curou a mãe, a sogra do Pedro, a mãe da esposa do Pedro. E ali no texto, no português não dá para ver isto, mas o Senhor, Ele chega, está aquela mulher muito ativa, uma mulher serva, dedicada. O que se dá de entender, eles descobriram uma casa que possivelmente seja a casa de Pedro. E não é muito distante da sinagoga onde o Senhor Jesus estava, certamente o Pedro, né? Senhor, olha, você sabe onde é a minha casa? É aqui, vamos comer lá em casa. Bom, o Senhor Jesus andava e tinha mais 12 homens com Ele. Imagine o Senhor Jesus chegar com 12 pessoas numa casa para comer. Eu não sei se o Pedro ajudou, falou com a mulher e a sogra. Deve ter chegado assim, né? E eles queriam dar o melhor. Só que a mulher que era mais ativa, que fazia e que era bem dinâmica, estava caída, deitada de cama, com febre. O Senhor Jesus, Ele
não apenas ora por ela, repreendendo a doença, a enfermidade, ele repreende a enfermidade. Dá de entender o texto quer dizer assim, se você pega um comentário dos melhores desse texto aqui, ele mostra que o Senhor Jesus, ele fez mais ou menos assim, como se ele tivesse com uma espada na mão, ele se curvasse, a sogra de Pedro está deitada aqui, ele coloca aquela, como se tivesse uma espada na mão, e diz assim: você perdeu, você foi vencido, saia. Ele usou a expressão como quando um gladiador está lutando numa arena e um cai derrotado e o outro coloca a espada e diz: você perdeu. E na hora, aquela mulher fica curada. Mas o Senhor Jesus, ele não apenas abençoa ou declara cura, não. Ele trava uma batalha ali, se nós podemos assim fazê-lo, com uma força maligna que estava por trás daquela febre. Não era apenas uma simples febre. Da mesma forma que nessa tempestade aqui, não era apenas uma tempestade. E aqui, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, não é? Ele diz assim: para que Satanás não tenha ou não leve vantagem sobre nós. E o que eu mais gosto é o versículo 11, porque ele diz assim: porque não ignoramos os seus ardis, ou o ardil de Satanás. A palavra ardil quer dizer técnica, estratégia de batalha. Trazendo para os nossos dias, é como se Satanás tivesse um escritório mais moderno, melhor do que do Trump, melhor do que o de Elon Musk, melhor do que o, não sei mais, os águias do planeta Terra. É como se o diabo tivesse um escritório bem equipado, e ele senta no escritório, ele pega um nome e diz: como é que eu derrubo, que eu destruo, que eu roubo a fé dessa pessoa? Como é que eu tiro essa pessoa da igreja? Como é que eu afasto essa pessoa do caminho de Cristo? Como é que eu tiro essa pessoa de ler a Bíblia? Como é que eu impeço essa pessoa de orar? Como é que eu enfraqueço ou levo essa pessoa a sair da igreja ou a apostatar-se? Então ele vai trabalhar, elaborar um projeto e vai fazer o quê? Liberar alguns demônios, dizer: essa tarefa é de vocês, não me falhem. E aí os demônios saem para trabalhar. Essa foi forte, né? Mas diga assim: eu estou debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. O diabo tem conseguido, olha o tanto de gente fora da igreja. Olha o tanto de gente hoje fraco. Pessoas fracas na fé. Então, Satanás está por trás disso aqui. Essa palavra tempestade aqui, nos outros episódios que acontece, ela só aparece no texto original ou no Novo Testamento grego. Ela aparece como tempestade só no texto que Marcos registra. Mas em Mateus, só em João que não aparece. Mas nos demais ela aparece a palavra terremoto. A palavra seísmo é terremoto e tempestade é lailaps. Então, você fica assim, mas por que eles traduziram como tempestade? Eu não sei. Mas o que importa é que o Senhor Jesus, ele viu por trás daquela circunstância, por trás daquilo que estava sendo criado pelo diabo, ele viu a mão de Satanás. Os discípulos perceberam porque foram chamar o Senhor Jesus, porque se fosse uma circunstância terrena, eles teriam capacidade de resolver, dominar aquela situação, que há situações que elas estão fora do nosso controle, no controle de outro,
outras pessoas, ou nas mãos de Deus. Aí está fora do nosso controle. Ou a gente pede ajuda humana, ou busca Deus, e Ele vai dar a resposta. Agora, o mais importante aqui, que nos ajuda bastante, é o que o Senhor pergunta para estes, no versículo 25, tá? Onde está a vossa fé? Só mais essa vez, não vou perguntar mais. Pergunte para a pessoa do seu lado: aonde está a vossa fé? Aonde está a sua fé, meu irmão? Aonde está a sua fé? Parece que quando os problemas vêm, a fé bate asas e voa. Fly. A hora que a gente não precisa da fé, parece que ela está ali, grande, enorme. Mas a hora que a gente passa pelo estreito, parece que a fé não está ali. Ou às vezes aquilo que a gente achava que era fé não é fé. A fé é comparada a ouro. A fé genuína é comparada a ouro. E ouro, para ser modificado, depurado, trabalhado, passa pelo grau de fogo, mais elevado que tem, para lidar com metais. Ou às vezes a fé, ela está no nível bijuteria, isto é, um pouquinho de fogo só já derreteu, acabou com tudo, já revelou que não é muito fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A espada do Espírito Santo é o que mesmo? A palavra de Deus. O Espírito de Deus não vai usar outra coisa. E aqui o Senhor, Ele questiona aos 12, aos discípulos que se tornaram, Ele separou como apóstolos. Onde está a vossa fé? A Bíblia diz: eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este que até aos ventos e à água manda, eles obedecem? Antes eles estavam morrendo de medo da tempestade. Foram acordar o Senhor, poderiam ter resolvido a situação. Certamente o Senhor volta, vai dormir. E eles agora estão com medo. De quem? Do Senhor. Porque eles dizem: olha, se Ele tem autoridade sobre os fenômenos da natureza, Ele é muito maior do que nós pensamos. E quando você está no meio da água, no barco, e não tem para onde correr, fica complicado, não é verdade? Eu acho que o Senhor Jesus, Ele estava dormindo, chegaram para Ele e disseram: Senhor, a coisa está complicada lá fora. O Senhor Jesus, Ele se levanta, vai lá fora e olha assim: vocês parem, porque eu estou dormindo. Aí volta, vai dormir, as tempestades falam assim: o Senhor, a gente não sabia que era o Senhor. Não, desculpa, foi ao silêncio aí e tal. Interessante, não é? E na mesma hora fez uma calma, né? Satanás estava por trás desses eventos, se mandou. E os discípulos... E o pior é que não tinha para onde correr, não é? Estavam com medo do Senhor, porque aqui eles dizem: quem é esse? Eles ficaram com medo. Eles ficaram amedrontados. Mais interessante aqui, quando eu falei do George Mueller, porque ele tinha uma fé desta dimensão. E George Mueller, ele era um homem de muita oração. Ele leu a Bíblia 200 vezes. Diga para a pessoa do seu lado: quantas vezes, meu irmão? 200 vezes. Pastor, quando eu estou num aperto, eu vou lá, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Mas só isso. É importante, ainda leu o salmo errado. Que a Bíblia diz: não agarra na palavra pastor, não é pastor a primeira palavra. Senhor.
A primeira palavra do Salmo 23 é Senhor. Não é pastor, a gente pega pastor, mas a palavra é Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como o quê? Senhor. Não é como pastor. Ele diz, será salvo. Ainda diz, com a sua boca confessa, não é? E diz, no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Ele mostra a necessidade da confissão de lábios e a necessidade da consolidação desta confissão no coração. Por isso que a palavra diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na King James Version, no inglês, parece que tem assim, para que todo aquele que nele crer, believe in, isso é, acredite lá de dentro. Porque da boca para fora, todo mundo acredita. Ele diz, quem crê de dentro, lá de dentro. A pessoa diz, mas eu creio, mas não é de dentro. Tem que ser believe in, believe lá dentro. Então ele fala, não pereça, mas tenha a vida eterna. O George Mueller, ele cria, por causa da sua intimidade com a palavra de Deus, a sua fé era muito forte. Ele tinha uma fé tão forte, tão forte, tão forte. Tem um livro dele aí, certamente. Ele recebeu 50 mil respostas de oração. Você já pensou? 50 mil orações suas sendo recebidas. 50 mil respostas. Ele orava, Deus respondia, ele colocava o pedido e a resposta, o pedido e a resposta. No tempo que ele viveu, 50 mil respostas. Deus o responde 50 mil vezes. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém, glória a Deus. Por isso que quando ele falou com o comandante, vamos descer lá, vamos lá para baixo. Aí o comandante levantou a mão e foi orar. Ele disse, primeiro você não acredita. Você não crê que é sábio. Você não vai acreditar. E em segundo lugar, não precisa mais orar, porque Deus sempre me responde. E eu tenho certeza que a neblina não mais está lá. Quando eles retornam, está tudo limpo. E ele chega no seu destino, como ele sempre fez. E aqui fica o final. O Senhor disse, onde está a vossa fé? Eu não sei o propósito, o projeto que Deus tem na sua vida, mas não tem coisa pior do que morrer e não saber a vontade de Deus. Depois eu passo esse estudo para você. Conhecendo a vontade de Deus, tão importante quanto conhecer a Deus, é importante saber qual o plano, o projeto de Deus para a nossa vida. Há pessoas que se convertem e elas ficam perdidas. E chegam no final da sua vida, elas dizem, mas o que eu fiz da minha vida? Eu me perdi. Diz que a tristeza maior da pessoa é ter uma visão do leito de morte, sabendo que perdeu o objetivo, perdeu o alvo, não fez absolutamente nada para Deus e nem projeto humano. E o pior é que às vezes a pessoa que nunca teve um projeto humano, nunca fez nada, quer aconselhar todo mundo como ser bem-sucedido. É o que mais tem aí, né? Pessoas que não sabem de nada, nunca bateram um prego querendo ensinar para os outros como ser bem-sucedido, como realizar sonhos, como alcançar metas, alvos, e nunca fez nada. Corra dessas pessoas. Então o Senhor Jesus, ele não morreu naquele barco, os discípulos não morreram naquele barco.
Você não vai morrer neste barco, você não vai fracassar neste barco, este barco não vai afundar, porque Deus tem planos, projetos, sonhos, aspirações, e você que tem tudo isso não vai morrer fora do plano do projeto de Deus. O Paulo veio o inferno em cima dele, ele só morreu no plano de Deus. E quando ele foi morrer, nos últimos momentos, nas suas últimas palavras, pelo menos que ficou para a revelação, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Mais forte esse brado de vitória, amém, aleluia.